como que era, assim, a pequena Juscelinha? Pequena mesmo, né? Bom, eu sempre vim de uma família, assim, humilde, né? Com muita dificuldade. O meu pai era marceneiro, né? Trabalhava como marceneiro. A minha mãe era doméstica, diarista, né? Então, quem praticamente me criou foi minhas irmãs. Porque a minha mãe, eu só via ela final de semana. Quando ela saía, eu estava dormindo. Quando ela chegava, eu estava dormindo. E o meu pai, eu só via ele final de semana. Né? Ele era alcoólatra, né? Então, ele bebia direto. A gente só via ele dormindo, né? Bebia todas, aí comia e dormia. Agora, eu tenho mais relação com as minhas irmãs, porque foi elas que me criaram, né? Então, elas que ficavam... Nós somos em 4. Então, elas que me criaram, praticamente, né? E aí, quando a minha mãe começou a parar de trabalhar, né? Um pouquinho, que ela foi... Já não estava aguentando mais. Aí, eu comecei a namorar. Comecei a namorar e aí a gente já quase nem ficou juntas, né? Mas, assim, é normal, a gente estudava, o meu pai trabalhava, assim, para pagar aluguel, minha mãe plantava para a gente comer, porque era bem escasso. É como se Deus já tivesse sempre me preparando, desde que eu nasci, para a vida que eu vivo hoje, né? Então, nada para mim me surpreende ou me assusta levar, né? Porque eu sempre vivi dessa forma. A sua mãe era católica, seus pais eram católicos? Ou a senhora veio conhecer o catolicismo em um outro estágio da sua vida? Conhecer o catolicismo depois já de casadas, né? Porque a minha mãe, ela sempre foi católica, mas ela não era uma católica praticante por conta de muitos filhos e trabalho e tudo, né? Então, ela conta, né? Contava pra gente. Quando ela era pequena, ela era filha de Maria, né? Então, ela participava muito. Meu pai, não. Meu pai não era nem praticante, ele ia na missa ou assistia a missa da televisão e só, né? Mas a minha mãe, não. Mas eu fui conhecer mais mesmo religião, catolicismo, depois de casada. O primeiro namoro que a senhora teve na vida foi o tio? Teve outro antes? Não, eu tive uns namoradinhos, assim, de escola, né? Mas namorar em casa mesmo, autorizado pelos meus pais, foi o tio. E como que foi vocês se conhecerem assim? Então, o tio morava também aqui no Itaim, né? No Itaim Paulista, ele morava. Depois que ele foi para Vila Marieta. E sempre quando ele vinha no Itaim, ele vinha ver os amigos dele. E teve um dia, uma noite, né, que eu estudava à noite, ele foi até a porta do colégio que eu estudava, lá no Alberto. Até onde que a minha neta está estudando hoje, olha para você ver, né? Que coisa. Aí aí tava tendo uma briga lá de umas meninas que saiu da aula, né? Acabou a aula e começou uma briga e a gente ficou lá vendo, né? As meninas brigar. E eu fiquei do lado dele vendo, né? E aí ele já me olhou, eu não olhei para ele. Não olhei porque eu já dei logo uma cacetada de primeira, né? E aí acabou a briga e aí ele falou assim, você já vai embora? Eu falei, vou moro aqui perto. Ele quer que eu te acompanhe? Eu falei, não, eu sei muito bem o caminho. Né? E aí a gente foi embora e mesmo assim, né? Passado uns tempos, ele voltou de novo na escola, mas ele estava de olho na minha colega, né? Uma amiga minha que eu tinha na escola. Mas acabou que ela não deu bola para ele, e aí ele começou a conversar comigo, gostou, e todo dia ele ia lá me ver na escola e me levava na porta de casa. E ali a gente ficava conversando horas e horas. Mas o Dorival que a senhora conheceu, a senhora tinha quantos anos mesmo? 13 anos. 13 anos. Não foi sempre o Dorival fundador de Casa de Belém, né? Não, Dorival tem uma história bem pesadinha. Não, quando eu conheci ele, ele já não vivia mais como ele... a vida podre dele, vamos dizer, né? A vida bem velha, muito velha. Porque ele curtia rock, e era aquele rock punk, ele andava com arma na cinta, né? Que nem ele contava sempre, ele contou para muitas pessoas que já conhecem ele. Quando eu conheci ele já tinha parado, ele não estava mais nessa vida, né? Mas não estava na igreja. Não, a gente nunca foi, né? Nem a mãe dele mesmo, né? A mãe dele começou a ir depois da gente mesmo. Ela ia, mas não... nem eu e nem ele fomos ensinados na parte do catolicismo, de religião nenhuma, de oração nenhuma. A gente não rezava para nada, né? A gente foi conhecer isso tudo depois. E aí a gente começou a namorar. Ele tinha quantos anos, a senhora lembra? Ele tinha 22 anos. 22 anos. Não, 22 anos a gente casou, ele tinha 19 anos. 19 e isso é importante dizer, né? Porque, tipo assim, né? Às vezes as pessoas
enxergam a chegada, né? E aí não enxergam um ponto de partida, né? Então, às vezes, as pessoas, tipo assim, tem a impressão que, nossa, quem conheceu o tio, né? Nossa, eu nunca vou conseguir chegar naquele grau de oração, de intimidade, porque a minha vida é muito complicada, eu tenho muitos pecados. E é importante a gente saber desse testemunho, né? De como que era a vida antes, para entender que se o tio conseguiu, é um exemplo, é uma via de santidade que também deve ser seguida, né? Que é capaz, né? Que é possível, né? É possível sim, porque, olha, depois a gente entre namoro e noivado, a gente ficou 4 anos. Aí, quando eu tinha 16 anos, eu casei. E foi tudo assim, rápido. Né? Aí, volta um pouquinho lá atrás. Quando a minha mãe parou de trabalhar para mim poder curtir a minha mãe, eu já inventei de casar. Né? E a gente sempre falou de casamento. A gente sempre falou de filhos, muitos filhos. Essas eram as conversas que a gente tinha, né? E aí, quando a gente casou, foi tudo tão rápido que dava a impressão que eu estava grávida. Porque compramos tudo assim rápido. Móveis, vestido, o terno, marcamos logo. Minha sogra já viu logo lá onde que ela, perto da casa dela, que era lá na Vila Marieta, na São João Evangelista, que a gente casou. Lá batizei 2 filhos. Não, só um. Acho que 2. E aí a gente casamos. E, tipo assim, na primeira noite, a gente nem pôde ir para casa, porque nem tinha colchão. O colchão não tinha chegado ainda, né? Do que a gente tinha comprado. E ali começamos uma vida bem difícil. O tio, ele era muito ciumento, né? E orgulhoso, porque eu trabalhava, né? E ele não aceitava que eu ganhava mais do que ele. Sim. E eu era uma criança, né? Eu não tinha boca para nada. Eu não conseguia me expressar de forma nenhuma com ele. E o tio sempre foi bom de lábia. Sempre foi. Ele sempre foi mais maduro, porque ele viveu muito mais coisas do que eu. Né? A minha infância, meu pai não deixava a gente ficar nem no portão. Então, pra gente namorar mesmo em casa, minha mãe teve que intervir, né? Pra pedir pro meu pai. Porque meu pai era muito rígido. Época de carnaval, ali na Tiburcio, quando o pessoal descia lá pra Santander. Agora que mudou, né? Mas ali tinha um salão de baile, o pessoal ia tudo pra lá, pra pular carnaval. E o meu pai não deixava a gente nem ficar no portão pra olhar o pessoal descer. Então, meu pai era muito rígido, né? Então, pra mim conseguir namorar em casa, porque o tio queria namorar em casa, a minha mãe teve que intervir. E a gente morava numa casa de 3 cômodos. E no quarto dormia as meninas, junto com meu pai e com a minha mãe. E os 2 irmãos meus dormiam na sala. Então, era uma beliche. Então, dormia eu e a minha irmã, a tia Nega, embaixo, uma de cabeça para baixo, assim, sabe? E as outras 2 em cima. Era assim, de tão pequena que era a casa, né? E aí eu escutei a minha mãe falando assim, velho. Porque o pessoal não me chama de tia Juscelia, né? Mas eu vou falar meu apelido aqui, não tô nem aí. Então, tem um rapaz aí que quer namorar ela. O que você acha? Ele falou assim, não sei, ele é bonzinho, não sei o que lá. E a senhora escutando tudo. E eu escutando, porque eu dormia no mesmo quarto, né? Só a orelha levantada, só. Aí a minha mãe falou assim, é melhor ela namorar aqui em casa, que a gente vai estar vendo, do que ela ficar namorando escondido. Porque ele vem todo dia aqui, fica com ela até tarde lá no portão. Então, pelo menos, é melhor ele entrar aqui dentro de casa, que a gente tá vendo, né? Aí ele falou, então deixa.